Nos capítulos 18 a 20 de Ezequiel, Deus aborda a responsabilidade pessoal pelo pecado, a necessidade de arrependimento e uma revisão da infidelidade de Israel ao longo de sua história. Esses capítulos enfatizam a justiça de Deus e sua disposição em perdoar aqueles que se arrependem e se voltam para Ele. Ezequiel, capítulo 18. Versículos 1 a 4. Deus confronta um provérbio que circulava em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Esse provérbio sugeria que os filhos estavam sofrendo pelas transgressões dos pais. Deus declara que este provérbio não será mais usado em Israel e enfatiza que todas as almas pertencem a ele, tanto a dos pais quanto a dos filhos. Ele estabelece o princípio de que a alma que pecar, essa morrerá. Versículos 5 a 9. Deus começa descrevendo o homem justo. Este é alguém que pratica a justiça, que não participa da idolatria, que não comete adultério ou impureza, que não oprime ninguém, que devolve o penhor ao devedor, que não rouba, que dá pão ao faminto e veste os nus, que não empresta com usura e que age com honestidade. Um homem assim, que cumpre todas as leis e decretos de Deus, viverá e não morrerá. Versículos 10 a 13. Em seguida, Deus descreve o filho de um homem justo que, no entanto, se torna um ladrão, derramador de sangue e praticante de toda sorte de maldades e idolatria. Deus declara que esse filho, apesar de ter um pai justo, não será poupado por causa da justiça de seu pai. Ele morrerá por causa das suas próprias iniquidades. Versículos 14 a 20. Deus, então, descreve o caso contrário. Um filho que vê os pecados de seu pai e escolhe não seguir o mesmo caminho. Este filho pratica a justiça e se desvia de todos os pecados de seu pai. Deus promete que ele não morrerá por causa das iniquidades de seu pai, mas viverá por sua própria justiça. Deus reafirma o princípio de que cada pessoa é responsável por seus próprios atos e que a justiça ou a iniquidade dos pais não será passada aos filhos. O filho não será responsável pelo pecado do pai, nem o pai será responsável pelo pecado do filho. Versículos 20 e 1 a 24. Deus, então, fala sobre o arrependimento. Se um ímpio se arrepender de todos os seus pecados, guardar os decretos de Deus e praticar a justiça, ele certamente viverá e não morrerá. Deus promete que todos os seus pecados serão esquecidos, e ele viverá por causa da justiça que praticou. Por outro lado, se um justo se desviar de sua justiça e praticar a iniquidade, ele morrerá por causa dos seus pecados, e sua justiça anterior não será lembrada. Versículos 25 a 32. Deus confronta a reclamação do povo de que seus caminhos não são justos. Ele reafirma que suas decisões são justas e que é o caminho do povo que é injusto. Deus apela a Israel para que se arrependa e abandone todas as suas transgressões, dizendo que não tem prazer na morte do ímpio, mas que este se arrependa e viva. Ele chama Israel a fazer para si um coração novo e um espírito novo, e a viver. Ezequiel, capítulo 19. Versículos 1 a 9. Este capítulo é um lamento sobre os príncipes de Israel. Deus compara Israel a uma leoa que cria seus filhotes como leões. Um dos filhotes, que representa Jeoacás, é capturado e levado ao Egito. Outro filhote, que representa Joaquim, cresce e se torna um leão feroz, mas também é capturado e levado em correntes para a Babilônia. Este lamento expressa a tragédia dos líderes de Israel que, apesar de seu potencial, foram derrotados e levados ao exílio. Versículos 10 a 14. Deus, então, compara Israel a uma videira plantada junto a muitas águas, cheia de galhos e frutos. No entanto, essa videira foi arrancada com furor, lançada ao solo e queimada, representando a destruição de Jerusalém e a remoção do povo da terra. Agora, a videira está plantada no deserto, em uma terra seca e sedenta, simbolizando o cativeiro em Babilônia.
O fogo que saiu dos galhos da videira e destruiu seus frutos é um retrato da autodestruição de Israel por meio de seus próprios pecados. Ezequiel capítulo 20, versículos 1 a 4. No 7º ano do exílio, no 10º mês, alguns anciãos de Israel vieram a Ezequiel para consultar o Senhor. Deus, porém, recusa-se a ser consultado por eles devido à sua contínua rebelião e idolatria. Ele instrui Ezequiel a julgar os anciãos e a lembrá-los dos pecados de seus pais. Versículos 5 a 9. Deus começa recontando a história de Israel desde o Egito. Ele lembra aos anciãos que quando Deus escolheu Israel e fez uma aliança com eles, prometeu trazê-los para uma terra prometida, uma terra que ele havia separado para eles. No entanto, ainda no Egito, os israelitas se rebelaram contra Deus, não abandonando os ídolos egípcios. Deus pensou em derramar sua ira sobre eles no Egito, mas por amor ao seu nome, ele os poupou e os tirou do Egito, para que seu nome não fosse profanado entre as nações. Versículos 10 a 26. Deus continua lembrando Israel de sua rebelião no deserto. Após terem sido libertados do Egito, Deus deu-lhes seus decretos e mandamentos, incluindo o sábado, como um sinal de sua aliança com eles. No entanto, os israelitas se rebelaram novamente, não guardando os mandamentos de Deus. Deus pensou em destruí-los no deserto, mas novamente, por amor ao seu nome, ele os poupou. Mesmo assim, a geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida por causa de sua rebelião. Deus, então, adverte a próxima geração, mas eles também se rebelaram contra ele. Versículos 27 a 29. Deus lembra os anciãos que, mesmo após entrar na terra prometida, Israel continuou a se rebelar contra ele, oferecendo sacrifícios e ofertas em todos os altos, lugares onde adoravam ídolos. Ele destaca a contínua infidelidade do povo, que persistiu em suas práticas idólatras apesar de todos os cuidados e bênçãos que Deus havia lhes dado. Versículos 30 a 44. Deus adverte os anciãos de Israel que ele não será consultado por eles enquanto continuarem em seus caminhos idólatras. Ele promete que os espalhará entre as nações, mas também faz uma promessa de restauração. Deus trará o seu povo de volta à terra prometida e os purificará de suas práticas idólatras. Ele restaurará seu relacionamento com eles, e Israel conhecerá que ele é o Senhor. Deus promete que trará uma nova aliança, onde o povo o servirá com um coração puro e com integridade. Resumo dos capítulos 18 a 20 de Ezequiel. 1. Responsabilidade pessoal pelo pecado, capítulo 18. Deus deixa claro que cada indivíduo é responsável por seus próprios pecados. A alma que pecar, essa morrerá, mas aqueles que se arrependerem viverão. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que todos se arrependam e vivam. 2. Lamento pelos príncipes de Israel, capítulo 19. Este capítulo expressa tristeza pela queda dos líderes de Israel, comparando-os a leões capturados e a uma videira destruída. Ele retrata a queda e o cativeiro dos reis de Israel como resultado de sua infidelidade e rebelião. 3. Revisão da infidelidade de Israel, capítulo 20. Deus reconta a história de Israel, destacando a contínua rebelião do povo desde o Egito até o cativeiro. Apesar das repetidas infidelidades, Deus promete uma futura restauração, onde ele purificará Israel e renovará sua aliança com eles. Esses capítulos de Ezequiel enfatizam a justiça de Deus e sua disposição de perdoar aqueles que se arrependem. Eles também mostram que a infidelidade de Israel ao longo da história resultou em severo julgamento, mas que há esperança de redenção e restauração para aqueles que se voltarem para Deus de todo o coração. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura dos capítulos 18 a 20 de Ezequiel.
Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima.